Já está aqui o próximo convidado. Agora nós vamos saber sobre saúde mental. Sim, comigo o psicólogo João Batista Iglior, porque nós vamos hoje introduzir aqui esse assunto para a maioria de vocês que têm dúvidas sobre como atua um psicólogo, o que você espera quando agenda um horário, uma consulta com um psicólogo. E o João Batista veio ao programa hoje para tirar as dúvidas que vocês tenham. Se vocês também quiserem fazer algum questionamento durante a nossa conversa, WhatsApp 991571687 ou facebook.com/portal Gazeta. A Aline vai monitorando, vai me ajudando. Se tiver alguma questão, você me faz um sinal que a gente lê aqui. João Batista, obrigada por ter vindo ao programa. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, me conte, o que a pessoa espera de um psicólogo? Quando eu recebi esse convite para vir aqui, eu fiquei pensando, né, o que eu posso falar para contribuir, né? Então, o que eu posso falar? Então, o que a pessoa fala quando vai procurar um psicólogo? Ela fala do quê? Das dores, do sofrimento, né? E a gente não tem como passar essa vida sem ter sofrimento. Né? De tempos em tempos a gente vai ter. Agora, nesse momento, por exemplo, alguém está nos ouvindo que está passando por uma dificuldade em razão do trabalho, por exemplo, uma dificuldade com colegas, ou uma pressão com o patrão, ou está insatisfeito com a remuneração que ele está recebendo, né, que não atende os planos deles de vida. Até saiu uma reportagem no G1, no dia 10 de março, agora deste ano, crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 2024. Então, a questão é séria, né? Transtornos e não é... Pois não, João. Eu não, pode perguntar. Não, transtornos mentais é algo bastante pesado, não é? O que seriam transtornos mentais? Aqui, por exemplo, na manchete, aqui no título, fala mais em ansiedade e depressão. Pois é. E mais abaixo fala em transtornos mentais. Então, podem ser outras dificuldades de ordem psíquica, né? Que há alguma pressão, alguma insatisfação, um sentimento de vazio, alguma coisa assim, desânimo, que o trabalhador pode estar passando. Então, claro, além desses sofrimentos no trabalho, alguém que está nos ouvindo agora pode estar sofrendo em razão de algum rompimento de um relacionamento amoroso, em razão de, por exemplo, uma doença séria dele ou de algum familiar, ou também em razão de um luto, que perdeu uma pessoa querida e não está conseguindo atravessar este período, né? Então, a pergunta fica, o que a psicologia de abordagem psicanalítica, que é com que eu trabalho, né, pode fazer para aliviar essa situação, essa dificuldade que a pessoa está passando naquele momento da vida? E daí eu me lembrei, veio na minha mente o que o Bion chamou de capacidade negativa, que é aquela capacidade que a gente precisa ter para aguentar sentimentos difíceis. Por exemplo, raiva, né? Medo. Medo, ansiedade, mas, por exemplo, terminou um relacionamento. E, às vezes, a pessoa fica com raiva daquela outra parte, né? Do parceiro que abandonou. Então, são sentimentos tipo angústia, desânimo, e essa capacidade negativa que o Bion fala é uma capacidade para esperar, uma capacidade para a gente aguentar um estado de dúvida, um estado, por exemplo, de incerteza, né, do que virá no nosso futuro, sem que a gente tome uma decisão, sem que a gente tome algo de forma precipitada, que ainda vai prejudicar, a gente vai ter mais dificuldade, né, depois de tomar uma decisão impensada, né, uma decisão que vem, por exemplo, de uma ação, de falar alguma coisa que a gente vai se arrepender depois, e daí não tem mais como voltar atrás.
né? Então, às vezes se apresenta uma solução muito fácil, né? Porque a gente não tem essa capacidade negativa de esperar, e essa decisão, essa solução, muito provavelmente, né, vai ser inadequada para que a gente possa resolver a nossa dificuldade daquela situação atual. Eu tenho um exemplo aqui, não sei se eu posso dar, que daí pode facilitar o entendimento deste assunto. Eu estava assistindo domingo passado, num canal de TV, à noite, de uma moça que rompeu o relacionamento, né? O rapaz não queria mais, e ele já estava até se relacionando com outra pessoa, e ela convidou ele para ir lá no apartamento dela para conversar alguma coisa. E ela tinha se cortado na perna, né? E talvez, presumo que ela queria... Premeditadamente. Nem tudo está bem esclarecido ali, né? Mas eu presumo que ela queria alegar, e parece que era isso que dava a entender a matéria, que teria sido ele quem teria ferido ela com a faca. Isso daí, no meu entendimento, na minha imaginação, que ela estava tentando fazer uma espécie de ameaça com ele. Olha, eu vou te colocar na justiça ou você volta para mim, algo do gênero. Entendi. Só que de um momento em diante ele começou a agravar aquilo e pergunta para ela: por que você fez isso com você de se cortar na perna? E ela diz: eu fiz isso porque eu não quero me separar de ti. Algo assim ela falou. Entendi. E depois tem uma gravação dessas câmeras que tem na rua, de estabelecimentos comerciais, que ela está num carro e ela está perseguindo o rapaz que está numa moto com a nova companheira do rapaz. E ela bate com o carro na moto e o rapaz perde o controle, acaba batendo no muro e o casal se machuca. E aí, o que eu quero mostrar com isso? Que ela não tem, né, nitidamente, essa capacidade negativa, né, essa capacidade de esperar, de guardar esses sentimentos difíceis com ela, para então, no tempo adequado, encontrar uma solução melhor do que aquilo que ela fez, que o que ela fez foi agir, atuar, né? E agora ela está com maiores problemas do que antes. Com certeza. E com toda razão, porque afinal de contas, né, infelizmente a gente sabe que existe muito sofrimento em muitos términos, que nem todos são de forma amigável, saudável, seja para uma ou para outra parte, mas nada justifica esse tipo de comportamento. Conversando aqui com o psicólogo João Batista Glior nesse final de tarde aqui. Vamos lá, recados dos ouvintes. Tati Esther, querida, muito esclarecedora essa entrevista com o psicólogo João Batista. Obrigada, Tati, obrigada pela companhia.